O que sabemos da catástrofe que levou à extinção de 75% das espécies terrestres, incluindo os dinossauros, é que um asteroide medindo 10 quilômetros de largura atingiu a costa da península de Yucatán, no México, formando a famosa e estudada cratera de Chicxulub. A partir do impacto se formaram gigantescos tsunamis e incêndios florestais. Além disso, rochas marítimas sofreram uma vaporização que liberou gases tóxicos na atmosfera, levando o clima do planeta a oscilações extremas. Mas uma cratera recém-descoberta ao oeste da África levanta novas questões sobre o que ocorreu no fatídico dia em que um asteroide colidiu com o que hoje é o Golfo do México, há 66 milhões de anos atrás. Será que o nosso planeta não foi atingido naquele evento somente por um único impacto? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Fala seus fritos, e aí, tudo certo? Ian Rafael aqui. Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que aconteceu no fatídico dia em que se houve o início da extinção dos dinossauros e também que história é essa de que foi mais de um impacto. Mas antes disso eu quero convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo vídeos como esse aqui, ó, cheio de curiosidades para você. A formação do Chicxulub é uma antiga cratera de impacto soterrada debaixo da península de Yucatán, no México. Ao todo, seu tamanho tem mais de 180 quilômetros de diâmetro, tornando-a uma das maiores estruturas de impacto conhecidas no mundo. Ela foi descoberta por Glenn Penfield, um geofísico que trabalhava no Yucatán enquanto procurava petróleo no final da década de 70. Penfield foi inicialmente incapaz de obter evidências de que essa estrutura geológica era de fato uma cratera e desistiu da sua pesquisa. Mas, por meio de contato com Alan Hildebrand, Penfield obteve amostras que sugeriam que essa era uma estrutura de impacto. O impacto aconteceu há 66,38 milhões de anos, no final do período Cretáceo, e está associado com a extinção de numerosos grupos de animais e plantas, incluindo os dinossauros. Embora alguns críticos argumentam que o impacto não foi a única razão e outros debatam se houve só um impacto ou se um meteoro de Chicxulub foi um de vários que podem ter colidido com a Terra naquela época. Contudo, um estudo publicado na revista Science Advances aponta para a possibilidade de um segundo impacto ter ocorrido na costa da África Ocidental. Segundo as estimativas do estudo, uma cratera recém-descoberta, apelidada de Nadir, em homenagem ao vulcão vizinho, deve ter sido criada a partir do impacto de uma rocha espacial de pelo menos 400 metros de largura que atingiu o planeta na mesma época daquela que caiu sobre o México. Evidências mais antigas sugeriam que o meteoro que caiu em Chicxulub poderia ter sido um pedaço de um asteroide muito maior que se fragmentou numa colisão no espaço distante há mais de 160 milhões de anos atrás. Recentemente reveladas por cientistas, a cratera Nadir tem cerca de 8,5 quilômetros de diâmetro, fica a 400 metros da costa da Guiné e a 300 metros abaixo do mar. Sua idade estimada é parecida com a cratera de Chicxulub, o que traz a possibilidade de que elas estejam de alguma forma relacionadas. Por exemplo, ambas poderiam ter se formado após o impacto de fragmentos de um mesmo asteroide. Provavelmente a cratera Nadir foi formada pela colisão de um asteroide que tinha pouco menos de 0,5 km de diâmetro, enquanto o que criou a cratera de Chicxulub tinha estimado 12 km de diâmetro. O asteroide que caiu na região do Golfo do México desencadeou poderosos tremores de terras, tsunamis e uma tempestade de fogo. Tanto material empoeirado chegou ao céu que a Terra entrou em um esfriamento profundo. Os dinossauros não sobreviveram ao choque climático. Já o asteroide que pode ter gerado a cratera Nadir não era tão grande e nem causou estragos nessas dimensões, mas também teve o seu impacto. Informações sobre a cratera encontrada na costa da Guiné foram publicadas por pesquisadores em agosto de 2022 na revista científica Science Advances. Apesar de apresentarem evidências de que um asteroide foi responsável pela formação, uma segunda possibilidade é que a cratera seja resultado de atividades vulcânicas no passado. Nossas simulações sugerem que essa cratera foi causada por uma colisão de um asteroide de 400 metros de largura.
Isso teria gerado um tsunami com mais de 1 quilômetro de altura, bem como um terremoto de magnitude de 6,5 ou mais. A energia liberada teria sido aproximadamente 1000 vezes maior do que o observado na erupção e no tsunami de janeiro de 2022 em Tonga, explica Veronica Bray, uma das autoras da publicação. A cratera recém-revelada foi identificada por Wisden Nicholson, na Universidade de Heriot-Watt, no Reino Unido, enquanto ele analisava dados de pesquisas sísmicas. Esse tipo de análise, frequentemente realizada por empresas de mineração, óleo e gás, documenta as diferentes camadas de rochas e sedimentos subterrâneos a quilômetros de profundidade. A equipe de cientistas é cautelosa ao vincular as crateras de Chicxulub e Nadir. Com base na análise de fósseis encontrados próximos à cratera Nadir, essa teria uma idade muito semelhante à de Chicxulub, mas para confirmar isso é preciso retirar e analisar rochas da própria cratera. A ideia de que a Terra pode ter sido atingida por um conjunto de grandes rochas espaciais no passado não é nova. Alguns já especularam que o impacto que criou a cratera Bolshchit na Ucrânia também pode estar relacionado de alguma forma ao evento que gerou o Chicxulub. Suas ideias não são muito diferentes. O professor Sam Gulick, um dos líderes de um projeto recente de perfuração da cratera de Chicxulub, comenta esses parentescos. Um primo muito menor ou uma irmã não necessariamente acrescentam ao que sabemos sobre a extinção dos dinossauros, mas contribui para a nossa compreensão de um evento astronômico que ocorreu em Chicxulub, diz Gulick, pesquisador da Universidade do Texas. O impacto de Nadir pode não ter provocado sozinho a morte dos dinossauros, mas adicionou problemas a uma situação que já era caótica. Um dos cenários propostos pela pesquisa é o de que o par de asteroides tenha vindo do mesmo corpo celeste que se fraturou antes de colidir com o nosso planeta. Nadir pode ser menor, mas as consequências regionais que causou acentuaram ainda mais a devastação da Terra. Estudar esse tipo de ocorrência pode nos ajudar a entender melhor possíveis impactos futuros. Um deles é o do asteroide chamado de Bennu, que possui mais ou menos o mesmo tamanho do que causou a cratera de Nadir e tem chances de 1 em 2700 de colidir com a Terra nos próximos 3 séculos. Mesmo assim, a rocha espacial é considerada a mais perigosa já conhecida. Cientistas se debruçam já há algum tempo para entender os mistérios dela. Uma possível colisão resultaria em perturbações na Terra toda e é considerada potencialmente perigosa. De fato, a descoberta de novos impactos não muda os fatos, mas pode nos ajudar a perceber tudo aquilo que nos espera pela frente. Por exemplo, esse asteroide Bennu. Será que ele de fato vai causar algum estrago na Terra? Será que até 3 décadas, daqui 3 décadas, a nossa tecnologia já não está avançada o suficiente para a gente poder abater esse monstruoso que está vindo em direção à Terra? Eu, sinceramente, espero que sim. Espero que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vivam em um planeta onde não haverá novos impactos que sejam devastadores como foi o de Chicxulub e provavelmente o de Nadir. Realmente essas descobertas não mudam os fatos. A gente não vai ter mais os dinossauros andando nas ruas conosco, A gente não vai ter um Tiranossauro Rex como um animal de estimação. Só se acontecer igual o Jurassic Park, Vir um Dr. Wu e pegar ali o DNA de um lagarto e o fóssil de um Tiranossauro Rex, misturar esses dois e a gente criar um dinossauro. Eu não duvido de mais nada da ciência, Não tinha lá não sei se era uma cabra Dolly, que se chamava Dolly, um bezerro, sei lá, uma ovelha Dolly. A gente não fez o clone da ovelha Dolly? Eu não duvido de mais nada, Então resta esperar as cenas dos próximos capítulos pra gente saber o que vai acontecer. Eu espero que esse asteroide Bennu se torne pelo menos um enredo muito bom de um grande filme que a gente vai ter pela frente de quando a humanidade conseguiu abater um grande asteroide. Eu acho que seria legal, o que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. Se isso te causa algum medo, a gente pode trazer também alguma história futura sobre o asteroide Bennu, que já existem várias informações. Você sabia que a NASA pousou uma sonda dentro desse asteroide para poder colher mais informação? Eu acho que isso daria um vídeo legal, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Mas também não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber as próximas notificações de vídeos que a gente está sempre postando aqui. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Fui!